realidade brasileira, se liga aqui. Bom dia para você aqui na televisão do Brazilian Times. Hoje, sexta-feira, 13 de março, e a gente tem uma entrevista extremamente importante dentro do cenário mundial, muito mais importante do que você mesmo imagina, você que é nosso telespectador aqui na televisão do Brazilian Times. Eu tenho muito orgulho em trazer uma pessoa que tem feito a diferença, e a diferença de uma forma extremamente profunda, abrangente e que com certeza pode mudar a sua vida em todos os aspectos. A minha amiga Kátia Teixeira, bom dia, boa tarde, boa noite, Kátia, como vai? Tudo bom? Salve, salve, Augusto, e a todos do Brazilian Times, que honra estar aqui com vocês e já quero de antemão agradecer a oportunidade, porque não é todo mundo que gosta de abrir para temas como esse tão importante. Então vocês, além de tudo, além de generosos, são corajosos. Imagina, não, a gente que agradece muito a oportunidade de ter uma pessoa tão importante, uma pessoa que tem feito um trabalho de suma importância, nem só nos Estados Unidos, não, mundialmente falando. E a gente está falando aqui, meu grande telespectador, de uma coisa que, primeiro, a gente não fica feliz porque, na verdade, a gente vai falar de violência, e principalmente da violência contra a mulher. A gente tem visto, infelizmente, pelo mundo, né, a violência contra a mulher. No Brasil também, cada vez os feminicídios, como são chamados no Brasil, acontecem, e parece que isso entrou no dia a dia como se fosse uma coisa corriqueira. E não, meus amigos, isso nunca vai poder ser uma coisa normal e nem muito menos o cotidiano. A gente tem sim que educar, a gente tem que alertar, a gente tem que trazer informação, porque só com essa informação que a gente vai poder educar e reeducar a nova geração que está vindo para realmente ter uma consciência, respeito acima de tudo, né, pela mulher. E o que eu digo, que eu acho muito bacana, que é o que a Kátia vai falar para a gente, a violência que ela chama de bullying, que é a violência da mulher para a mulher, não é só violência masculina, né? Enfim, também para a mulher. Mas, Kátia, antes da gente chegar efetivamente a isso, como é que a minha amiga Kátia, que hoje é uma das maiores autoridades, né, dentro desse tema, como é que a Kátia chegou nisso, né? Conseguiu essa competência toda, né? A administrar toda essa informação, né? E desde já, quero mais uma vez parabenizar você que tem feito tanto. E eu quero que ela conte exatamente as coisas assim fantásticas que ela tem contribuído para que a gente possa mudar esse cenário mundial. Conta para mim, Kátia, como tudo isso nasceu na sua vida? Na verdade, eu sou empresária aqui no Brasil, né? Comecei muito cedo, com 17 anos, e aí, por mais de 41 anos, sendo que com o meu marido somos sócios, começamos a namorar, depois de 6 meses já estávamos sócios, né? Uau, e aí, grande abraço. Desculpa, como é o nome do seu esposo? Aníbal Augusto. Ó, bonito esse Augusto, viu? Um grande abraço, Aníbal, parabéns pelo trabalho. E aí o que acontece, né? Num dado momento eu fui selecionada pelo Banco Goldman Sachs para um projeto que acabou, não existe mais, que eles alavancaram 10 mil empresárias no mundo, que quando empresariavam, modificavam o entorno. E aí eu fui chamada para fazer esse treinamento, que é uma pós-graduação, né, através do Banco Goldman Sachs, e ali, Augusto, eu me deparei com alguns termos, que é claro que assim, a gente sabia, misoginia, por exemplo, eu nem sabia o que era. Machismo, a gente ouvia falar, mas não sabia muito bem como conceituar, né? E quando eu me deparei com tudo isso, eu entendi que, de alguma forma,
eu tinha que fazer alguma coisa com relação às mulheres, porque apesar de ser mãe de 2 meninos, né, que eu brinco que é o preferido e o predileto, legal, que bacana. Eu tinha que fazer algo, porque eu já havia empregado mais de 90 mulheres com AIDS, empreguei muitos jovens de comunidade, então eu sabia que o meu trabalho tinha que ser agora voltado às mulheres, né? E assim eu fiz. Eu acabei lançando um projeto que inicialmente eram só livros, então nós começamos com 50 histórias de mulheres que passaram pelo machismo, pela misoginia, superaram e viraram empresárias, porque só a liberdade financeira é que faz com que você se livre do agressor. É a primeira liberdade, é a mais importante, é a liberdade financeira, tá? Porque não existe mulher de malandro. O que existe é a mulher que precisa sobreviver, então ela se sujeita por ela, pelos filhos, pela família. Então a gente já precisa desmistificar. A primeira coisa é isso, tá? Ninguém gosta de apanhar e fica apanhando porque quer. Se você me permitir, Kátia, eu acho que a primeira injustiça que é feita da mulher, e eu escuto isso muito, viu? Não é pouco, não. Por exemplo, você casa, sua esposa tem as suas, vamos dizer, os seus afazeres em casa. Sim. E você escuta assim, ela acorda, faz café, lava a louça, lava, passa, limpa a casa, né? Lava a casa, ou seja, vai dormir às vezes cansada, que tem que fazer depois do almoço para a criançada, dá banho, e volta para limpar, e volta para passar roupa, e à noite faz comida, aí o marido acaba de comer, vai deitar no sofá, e ela não, ela vai lavar prato, vai lavar louça, e aí você escuta a seguinte expressão: ah, não, ela não trabalha. Como é que é, meu amigo? Mulher trabalha o dia inteiro. O dia inteiro. Sim. E você vai falar que essa mulher não trabalha? É um absurdo. Para mim, isso é um absurdo, Kátia. E essa falta de reconhecimento, né, ela é estrutural. E por isso que a gente tem que combater a todo momento, né? No Brasil, eu sei que está saindo uma lei, eu não sei ainda se já foi sancionada, onde a mulher do lar terá direito a algum tipo de subsídio também, né? Eu não sei ainda se ela foi sancionada, mas é bem pertinente, bem importante. E aí, né, esses livros, hoje a gente está, o projeto Quais de Mim Você Procura, está hoje com 30 livros, 1.400 mulheres, prefaciadoras de renome, como Luísa Helena Trajano, Cris Arcangeli, Carol Pfeiffer, a doutora Carla Sarne, bom, tem vários, são 30 prefaciadoras importantíssimas, né? E ao entrar para esse mundo, eu descobri algumas coisas e acabei caindo num treinamento aqui nos Estados Unidos, onde eu tive que assinar um termo que eu não praticaria bullying. E foi a primeira vez que eu me vi com esse termo. E eu quis entender, né? Porque dada a gente praticar sem saber, né, Augusto? Eu falei, amigo... Não, verdade, com certeza, né? Onde é que eu estou pisando? Como é que é? Como é que não é? Me conta o que é isso, porque se eu cometer um crime, eu preciso pelo menos saber que crime eu estou cometendo, né? Peraí, o que eu fiz, né? E aí ele me explicou que era a violência da mulher contra a mulher, algo muito emblemático. E aí eu fui estudar a respeito, sabe, Augusto? E ao estudar, eu encontrei diversas síndromes, né? Por exemplo, quando uma mulher ela está no decisório de uma empresa, ela não leva outra mulher para o decisório também. Se ela tiver que promover alguém, ela promove primeiro um homem, mesmo eles estando de igual para igual. E aí ela coloca a mulher na síndrome que a gente chama de porta giratória. Ela vira para essa mulher e fala, não, agora você precisa estudar mais inglês. A mulher vai estudar inglês. Quando ela volta da porta giratória, ela fala, mas agora você precisa estudar sobre liderança. Ela vai estudar liderança. Quando ela volta por essa porta, não, mas agora... Então a mulher fica na síndrome que a gente chama da porta giratória. Tem uma outra síndrome que é a mais conhecida pelo mundo, que é a teto de vidro, né? Que a mulher fica olhando ali, ela se prepara para tentar ocupar aquele cargo, e a gente sabe que dentro da empresa já está signatado que não passará mulheres por aquele teto de vidro. Ou seja, você enxerga a possibilidade de crescimento, mas existe um acordo interno, velado, invisível dentro da empresa que mulheres dali não passam, né? E quando passam, vem a síndrome que eu acho que é a pior delas.
quando uma mulher consegue passar pelo teto de vidro, é o que a gente chama de síndrome do degrau quebrado. Quando para ela passar, ela precisa se vestir como homem, se comportar como homem, falar como homem. E não, eu acho que ainda tem um aspecto pior aí, entendeu? Né? Nunca a gente vê muito esse tipo de colocação que eu vou trazer. Uma mulher, ela é promovida, nunca é pela competência. Nunca é por mérito. Olha, é amiga do chefe, aí faz insinuações. Verdade. Né, sexuais, inclusive, que acho absurdo, né? É peixe do homem. O que será? Com quem ela se envolveu, né? Muito verdade isso que você está falando, e agora eu vou dizer o bullying. É que geralmente essa fala, ela não vem de um homem. Uau. Ela vem de uma mulher. Que absurdo, que absurdo. Né? E aí a gente pode voltar um pouquinho o tempo e ir lá para a Santa Inquisição, que foi a pior era da mulher na Terra, em devida proporções. Claro que hoje somos mais de 6 bilhões de habitantes, mas o que eu quero dizer é, nunca se matou tanta mulher ao mesmo tempo de forma tão cruel como se matou na Santa Inquisição. E olha como tudo isso iniciou, né? A melhor era da mulher na Terra chama-se Era Gossip, que era a era da fofoca. A fofoca, ela surgiu no mundo como uma forma de proteção para a colônia. Não tinha mídia, não tinha jornal, não tinha internet. O que tinha? Esse homem saía para trabalhar, quando ele voltava para casa, ele contava para a esposa dele, olha, cuidado com o homem de cavalo branco que rouba galinhas. Olha, cuidado com o caixeiro viajante, com o chapéu marrom, que ele está entrando nas casas roubando as mulheres. Elas se reuniam à tarde e fofocavam sobre o que seus maridos haviam contado para que a colônia pudesse se manter segura. Esse foi o intuito do início da fofoca, da gossip. E aí o que acontece? Chegou um dado momento que elas começaram também a confidenciar o que elas viviam nas suas casas com seus maridos. E uma começou a apoiar a outra. Até essa era, nunca existiu rivalidade entre a mulher, nunca. Até que homens descobriram dessa sinergia e perceberam que juntas elas realmente se fortaleciam. E aí começou, o que os homens faziam? Olha, Maria, o marido da Vitória falou que você falou mal dela, que você é péssima dona de casa. Aí ia para a Vitória, olha, Vitória, o marido da Kátia falou que você é péssima mãe. Começou a criar uma rivalidade entre as mulheres e a era gossip se dissipou. Voltando para a era da Santa Inquisição, se você pegar fotos daquela época, onde os homens pediam para denunciar. Por quê? Denunciar quem? As bruxas, as loucas. E quem eram as bruxas e as loucas? Eram as mulheres que se sustentavam sozinhas, elas tinham autonomia financeira, elas não eram mulheres casadas, elas tinham poder de cura, porque elas tinham conhecimento, então elas faziam aquelas poções, né, que curavam através do conhecimento das ervas, das plantas. Isso eu acho uma coisa bacana, porque dentro da história a gente tem que saber diferenciar dois tipos de pessoa nesse aspecto. Sim. Você tinha as famosas witches, as bruxas, né, que eram vistas como pessoas do mal, mas você também tinha, principalmente aqui na Inglaterra, ficou muito famoso, que eles denominam isso como healers, que são as curandeiras, que na verdade não tinha nada a ver com magia, com vela, nada disso. Elas pegavam a planta e faziam um chá, então pegava lá a camomila, olha, o que você vai, que nem a vovozinha faz hoje, olha, toma um chá de camomila, toma um chá de bolo, essas são as famosas healers. Só que na história do mundo, isso ficou muito confuso. Então, mas é que o que acontece, as healers, né? Healers.
Healers. Eu não conheço o termo, tá? Mas elas, geralmente, essas mulheres, elas tinham esse poder de fazer as poções. As bruxas, as loucas, elas tinham autonomia, elas tinham influência no clero e influência direta no poder, no governo, porque elas também faziam, né, o que a gente chamava de conexões naquela época. E aí, por exemplo, os homens não gostavam disso, porque elas eram independentes, autônomas, influentes. E aí elas começaram a pedir para que se denunciassem onde elas ficavam, porque chegou um dado momento que elas tiveram que se esconder. Adivinha quem fazia as denúncias? A mulher. A mulher denunciava outra mulher. Se você pegar fotos daquela época, você pega fotos, você vê que nos apedrejamentos, nos enforcamentos, quando colocavam fogo nas mulheres, a plateia era praticamente toda feminina, de gritos, de aplauso, não era plateia. Mas, Kátia, conta para mim, você que tem esse know-how bacana, eu quero te fazer uma pergunta, já que a gente está falando já do presente, eu vou te dar um exemplo. Sim. Muito comum, mas muito comum. Eu tenho uma amiga, que eu não vou nem citar o nome, mas eu posso dizer que é uma profissional extremamente competente. Ela trabalha no setor, vamos dizer, financeiro, uma competência que você não tem ideia. É uma mulher que, olha, realmente é uma coisa assombrosa. Só que o que ela tem de competência, ela tem de bonita. Ela é loira, uma mulher lindíssima, inclusive vai casar, né? O noivo é um cara muito bacana, muito simpático também, enfim. Mas aí a gente escuta assim: por que você não é promovida? Augusto, as mulheres têm ciúmes. Agora, entenda bem, essa é a minha pergunta para você, Kátia. A gente já não está falando do ciúme profissional. Ela é competente, eu vou trazer ela. Se eu for promover essa mulher, daqui a pouco ela vai tomar um lugar. A gente já está falando de uma imbecilidade. Olha, eu não vou promover, porque se eu vou botar essa bonitona aqui dentro, ela vai monopolizar o board inteiro. E aí, o que se faz no caso desse? Então, é exatamente isso que a gente está falando sobre o bullying. A mulher, ela não promove a outra porque ela entrou em crise de rivalidade. Ela rivaliza. A outra é mais bonita, a outra é mais inteligente, a outra é mais capacitada. Por que isso acontece? E aí, agora que eu sei, eu tenho as haters, e as haters vão meter o pau em mim, não tem problema, eu adoro as minhas haters, mas eu preciso dizer, empoderamento é algo que a gente tem que tomar cuidado. Essa palavra virou moda conceitual, mas a gente precisa conceituar empoderamento. O poder, Augusto, ele se dá entre duas ou mais pessoas. Você não consegue exercer poder se você estiver sozinha numa sala. Você não consegue exercer poder sobre você mesmo. Você consegue ter... Na cadeira, e você consegue ter autonomia, você consegue ter protagonismo, você consegue ser dona de si. Então já começa daí. Para uma mulher estar empoderada, ela tem que estar com pelo menos mais uma mulher. Então, empoderada, a mulher só está se ela está seguida de outra mulher com os mesmos propósitos. Por isso que eu gosto da palavra apoderamento, é essa palavra que eu trabalho no Brasil. Apoderamento é quando você conhece muito bem os seus talentos, você sabe aquilo que você faz muito bem, e aí você não vai rivalizar, porque pode ser loira, pode ser magra, pode ser gorda, não importa. Quando você sabe sobre o seu talento, você não rivaliza, e mais, você aprende a aplaudir o talento da outra, porque nós não somos bons em tudo, isso é uma bobagem. Nós temos sim. É isso. Então, quando a gente trabalha o apoderamento, a gente corta esse tipo de ação. Mas, de toda forma, a mulher... isso vai demorar muito para a mulher ceder lugares para outras mulheres no diretório. Porque o bullying é estrutural, ele é tão nocivo quanto o machismo.
a mulher, ela acaba confiando em outra mulher e às vezes ela faz parte de um círculo, faz parte de um movimento, achando que ela está segura e ela não está segura, e isso causa tristeza profunda, causa depressão e causa suicídio. Hoje o bullying ele está sendo considerado um momento que a mulher vive de extrema dor. E aí Harvard fez uma pesquisa muito interessante sobre felicidade, e ela diz que homens casados são homens mais felizes. E nós não estamos falando aqui de um casamento saudável ou não, tá? O que Harvard fez nessa pesquisa é entender que homens que possuem um relacionamento, aqui também não precisa ser homem com mulher necessariamente, um relacionamento, o homem, para ele é muito importante. Para a mulher, felicidade é sinônimo de ter amigas em quem confiar. Então, quando você é traída por outra mulher, isso te gera uma sensação de facada nas costas mesmo, deve doer, não? Deve doer. E você só é traída por quem? Por quem você tem consideração, por quem você... Confiança, por quem você abre portas, né? E falando em abrir portas, isso também é um fenômeno que acontece. Mulheres que chegam no decisório fecham portas para outras mulheres, simples assim, né? E aí vou falar um termo até feio aqui, mas é preciso dizer, porque quando a mulher chega num momento de decisão, os homens costumam dizer, não, ela é muito gente boa, essa daqui é uma mulher que tem bolas. É feio, é horrível, mas isso é dito. Isso é dito no mundo corporativo, claro, principalmente. Ele se refere a bolas, ele se refere como se ela tivesse... comportamentos masculinos. Masculinos, exatamente. Porque esse é machismo. Olha, é verdade. Então é importante também que a gente conceitue, porque quando a gente conceitua, fica mais fácil de conscientizar. Então é assim, misoginia é o homem que odeia a mulher. E aí eu vou te dar um dado muito triste. Todos os países no mundo são misóginos. Verdade. Modo de dizer, Kátia, não, todos. Aí o pessoal fala, qual é o contrário de misoginia? O contrário de misoginia é femismo, não é feminismo, é femismo, é a mulher que odeia homens. Então aqui são dois termos diferentes. Aí o que a gente tem é feminismo. Feminismo é um movimento que abre portas para que as mulheres consigam estar em ambientes que elas mereçam estar. Entende? Quando a gente conceitua, fica tudo mais claro. E aí a gente consegue meio que entender e dizer sim para o que queremos dizer sim e não para o que queremos dizer não. Sabe o que me deixa mais feliz, Kátia? Quando a gente olha para o passado, principalmente no Brasil, a gente vê a mulher lá atrás que sequer tinha o direito de saber ler. Isso era um direito exclusivo dos homens, saber ler. Não estou dizendo de votar, que também não era permitido, eu não estou dizendo nada. Saber ler não era um direito feminino, elas não sabiam ler, era só o homem que poderia saber ler. E depois de muitos anos, a gente viu mulheres como você, mulheres guerreiras que levantaram essa bandeira, brigaram, algumas foram extremamente oprimidas, outras mortas, enfim, mas graças a Deus elas também conquistaram, né, vamos dizer, o que elas tanto buscavam, que era esse respeito, esse lugar ao sol, enfim, eu acho que se cresceu muito, mas eu acho que a gente falta muito, gente, e a gente precisa de pessoas como você, Kátia, que faz um trabalho tão bacana, tão legal. E olha, eu vou dizer, a gente já está praticamente aqui há quase 25 minutos e parece que eu estou conversando há 2 minutos. Eu quero te convidar para que na semana que vem a gente possa gravar mais uma vez e a gente traga na semana que vem
a gente deu a causa já, olha, é assim que acontece, é dessa forma, mas o que efetivamente agora eu posso fazer para que a gente possa melhorar essa condição? A gente tem que amadurecer como homem, amadurecer mulher, como você mesmo disse, amadurecer no aspecto profissional, no aspecto pessoal, em todos os aspectos. Desde já, Kátia, eu quero te agradecer. Combinado, eu amei o convite. Se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais do teu trabalho, onde é que as pessoas podem te achar? Instagram é mais fácil, né? Então, Kátia Teixeira.oficial. Vai lá para o Instagram, me chama no direct e a gente continua batendo papo. Legal, olha, tá, Kátia Teixeira.oficial. Você procura a Kátia lá no Instagram, aproveita, já segue a Kátia, também já segue o Brazilian Times aqui na televisão e na rádio. Kátia, se o seu grande Aníbal, o grande Augusto me permitir, olha, um beijo no seu coração. Gratidão. Foi um prazer enorme. Eu amei o nosso bate-papo e eu espero você semana que vem para a gente voltar a bater o papo. Combinado? Gratidão, adorei, Augusto, você é uma simpatia, né? O papo fluiu, acho que a gente ficaria aqui horas batendo papo, né? Viramos amigos de infância. Sem dúvida, não tenho dúvida, não tenho. Como diz aquele comediante que eu esqueci o nome, fui criado por vó, então para mim tá tudo lindo. Fica bem. Tchau, beijo no coração. Beijo. Até semana que vem, então de volta. Essa é a televisão do Brazilian Times para você, www.brasiliantimes.com. Você acessa a rádio, você acessa jornal, televisão e semana que vem estamos juntos de volta. Beijo, tchau, valeu, tchau, galera. Brazilian Times. Conectando você com o Brasil, aqui tem notícia, aqui tem história, entretenimento, festas e muito mais. Brazilian Times. A comunidade brasileira se liga aqui. Brazilian Times.